história, essa passagem, aonde o Senhor fala, um jovem, aqui fala que esse pai, nós não vamos falar hoje do filho pródigo, nós vamos falar hoje do pai do filho pródigo, né? Nós vamos falar hoje sobre as 4 características dele. A primeira característica do filho do pai, do menino pródigo, se chama persistência, igreja. Presta atenção. Persistência. A segunda característica se chama compaixão. A terceira, pressa. Vocês guardam essas características. E a quarta foi silêncio. Aleluia. Aqui nós vimos que esse jovem, ao pegar tudo que lhe pertencia, segundo os comentaristas, fala que ao sair da casa dele, para partir para uma terra distante, um país distante, fora da sua terra natal, aleluia. Esse filho pródigo, ele pega e faz vários xingamentos ao seu pai, mesmo ele dando os seus bens, ele xinga o seu pai, entristecendo toda a sua família, aleluia. E ele segue caminho. E aí, igreja, o que acontece? Esse jovem, ele fica anos e anos. Quando ele chega nesse país estrangeiro, esse jovem arruma muitos amigos. Sabe por quê? Que rodeou de amigos em volta dele? Porque ele tinha dinheiro. E assim é no mundo atual. Se você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Se você não tem dinheiro, você não vale nada. O povo vê a gente desse jeito. Se você tem, você tem amigo. Se você não tem ninguém. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Enquanto ele tinha ouro, prata, ele caiu na prostituição, caiu na bebedice, pegou todas as mulheres que ele queria pegar, as mais lindas das lindas, né? Gastou tudo, mas um belo dia, aquele jovem desperta. Ele está dormindo no meio da rua, sem nenhum centavo para comer um pãozinho francês seco, aleluia. Quando ele olha para um lado e que ele olha para o outro, ele fala: cadê os meus amigos? Cadê aqueles que estavam em volta, meus companheiros de bebedice? Cadê eles para me dar pelo menos um pãozinho seco para mim comer? Aí que ele veio cair a ficha, igreja, que ele não tinha ninguém. Aí é onde que ele vem aqui no versículo e fala: meu Deus, eu desejo agora estar na fazenda do meu pai. Por que ele desejou? Porque ele sabia que os servos do pai dele eram bem tratados. Aí que ele veio cair a ficha que ele tinha jogado tudo pro ar para ir abraçar as iguarias de Nabucodonosor. Ele caiu a ficha que ele foi buscar uma alegria falsa, uma alegria que não existe. Oh, glória a Deus. Aí agora nós vai para a primeira característica. Como assim, irmã Regina? A persistência. O pai do filho pródigo não desistiu do teu filho. Aleluia. Oh, meu Deus, maravilhoso. Esse homem paga detetive, paga investigadores, e não foi só 1, 2, não. Isso já tinha 4 anos que o seu filho não retornava a casa. O povo chegava e falava assim: vamos falar, João, o seu filho já morreu. Ele não existe mais. Não existe nem falar mais do seu filho. Desiste. E ele lá na persistência, dentro de mim eu sinto que o meu filho está vivo e ele vai retornar a casa. Glória a Deus. Oh, aleluia. E aquele pai, todos os dias sobe para o mais alto da janela da fazenda, da sede da sua casa, e olha pela janela. Um dia meu filho vai vir pelaquela estrada, e eu sei que ele está vivo, ele vai vir, e eu estou aqui para abraçá-lo. Aleluia. E aí ele começa. Dali foi 7 anos, irmãs. Esse jovem, ele resolve retornar para a casa do seu pai. A Bíblia nos conta que ele voltou de navio pelo mar Mediterrâneo. Ele desce na cidade de
de Israel, uma cidade assim onde tinha muito barco ali, né? E só para você ver, igreja, esse rapaz, ele tinha que fazer uma caminhada da cidade de Jope até a sua cidade sul, né? Ali Belém, Hebron, aonde era 340 km. E sabe que jeito que ele tinha que ir? Não era de moto e nem de carro, não, ele tinha que ir era a pé. Agora você pensa, esse jovem chega desse barco pelo mar Mediterrâneo, ele chega e desembarca na cidade de Jope. Oh, glória a Deus! Esse menino estava fedido, ele estava magro, ele estava barbudo, ninguém o conhecia porque ele estava na pior fase da sua vida, sentindo uma fraqueza onde ele não conseguia nem ficar em pé, mas ele tinha que fazer uma caminhada de 340 quilômetros para retornar à casa do pai, a casa que ele saiu, a casa que ele desprezou. Aleluia, glória a Deus. Chegando ali na cidade de Hebron, no sul do interior, ele tinha que andar mais, sabe quanto, igreja? Mais 5 km para chegar até na fazenda do pai. Oh, glória a Deus. Imagino eu, irmão, aquele homem sujo, barbudo, fedido ali, calambeando. E segundo os comentaristas, aquele homem chorava, aquele homem gritava, ele não tinha força nem de falar, ele só murmurava, falava: meu Deus, como eu estou arrependido, eu não sou digno de ser chamado filho teu, aleluia. E aí quando ele faz esse percurso, alguém viu. Quando alguém viu, alguém correu até na fazenda e falou assim: seu João, pai, o teu filho está chegando, mas ele está tão fedorento, ele está tão desprezível que ninguém o conheça. Oh, glória, quem está entendendo o mistério? Quem está entendendo o mistério? Oh, glória, o que eu quero dizer para você, igreja, que o Senhor dos Exércitos, ele não desiste do teu filho, aleluia. Meu Deus, eu não sei como você entrou nessa casa aqui hoje. Eu não sei qual é a condição que você está. Se você hoje está como um filho pródigo, mas eu falo para você, o pai rompe barreira para te abraçar. Mandu e decanta. A palavra do Senhor fala, igreja, que esse pai com tanta alegria, ele percorre de encontro ao seu filho, porque naquela época, irmã Rosa, aquele que xingava e maltratava o teu pai, ele era digno de morte, de apedrejamento. E o pai sabia que quando aquele filho chegasse no território estrangeiro ali, né, na barreira da porteira da sua fazenda, a multidão ia apedrejá-lo. Romando um de raça. Quando o pai percebe aquela situação, o pai dele vem correndo de encontro ao filho. Quando aquele jovem cai com a sua fraqueza, com fome, barbudo, sujo, fedorento, o pai sai correndo todo limpo e abraça. Ele fala: pai, eu não sou digno de ser chamado filho teu. E nesse percorrer desses 7 anos, esse jovem, igreja, ele decora uma poesia, ele fez um cântico para pedir perdão para o pai. Só que ali a multidão já estava. Você sabe que é assim, né? Quando o filho peca na igreja, a multidão de fariseus já está com a pedra, né? Para apedrejar, né? E quando o pai abraça, a multidão critica, né? Assim é na casa do pai, aleluia. E segundo a Bíblia fala que a multidão ali em volta com a pedra, só que eles comovem quando o pai abraça e fala: filho meu, eu te perdoo, vamos para casa, vamos preparar um banho para você, para que você vai ser restituído ao seio da família. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, aleluia! A Bíblia fala, irmão, que na chegada desse jovem houve festa, houve banquete. O que eu falo para você hoje, que está na situação do filho
pródigo, volta para casa, o pai está te esperando, volta para casa, o pai está te esperando, aleluia. E quando você retornar à casa do pai, vai ter um banquete especial para você, porque o pai rompe barreira para te salvar, o pai rompe barreira para te abraçar. Então, volta para a casa do pai, aleluia. Hoje, igreja, eu falo para vocês, Jesus, ele veio para buscar um povo remido. Jesus, ele veio para buscar um povo santo, e não uma igreja hipócrita, uma igreja cheia de orgulho, aonde o povo despreza as pessoas simples, sabe? E coloca os ricos, sabe na onde? Coloca os ricos como sábio. E aquele povo simples, eles vão e rejeitam. Nós vivemos essa geração, infelizmente, onde a igreja que tem recepção de pessoa. Se você tem, você é sábio. Se você não tem, você fica de canto. E igreja não foi criada para ter divisão. Igreja não foi construída para ter montinho, para ter grupinho, para ter ciúme um do outro. Ciúme não provém de Deus. Estamos aqui porque somos todos igual, aleluia. Somos todos filhos de Deus, aleluia. Sabe o que nós vemos hoje, igreja? Que as lideranças, não estou falando toda igreja, eu estou falando que tem muitas igrejas que estão criando líderes, não, estão fazendo uma liderança, criando um grupo de lobo, colocando os lobos no pedestral, em vez de colocar a ovelha. Sabe por quê? Por causa do dinheiro, né? E a preocupação da igreja que preocupa com a ovelha, prega a salvação. Tem muita gente que não prega o verdadeiro evangelho, sabe por quê? Com medo dos crentes sair. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu prego o verdadeiro evangelho, vai ficar com a ovelha. Quem não for ovelha, vai embora. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor é santo. Deus manda falar para vocês, igreja. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei o problema da irmã Rosa, não sei o problema da irmã Olga, não sei o seu Luciano, não sei o seu, não sei o seu, não sei o seu, não sei o seu, pastor. Você é meu esposo, mas quem conhece o teu pensamento, o teu coração é só Jesus Cristo de Nazaré, amém? Muitos duvidaram do profeta Zacarias. Quem conhece o profeta Zacarias? O profeta Zacarias não, o sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Quem conhece? Quem conhece a história dele? Na multidão, para o povo, o sacerdote Zacarias, ele era um homem desprezado, ele era um homem improvável para ser escolhido. Naquela época, a igreja em Judá era escolhido com 3 escolhimentos. Primeiro, para aquele que fosse o primeiro escolhido, era só para limpar o pátio, né, onde eram oferecidos sacrifícios. O segundo era para tirar as cinzas dos candelabros e preparar o pão da proposição. Mas o terceiro escolhido era o mais importante. Era aquele que era para acender os incensos no templo, né? Naquela época, quando o sacerdote acendia os incensos, a glória do Senhor se manifestava na vida dele. Não era assim, igreja? E o que acontece? Zacarias e Isabel, eles eram um casal muito velhinho, onde as pessoas achavam que eles eram aqueles, sabe? E o Zacarias? O Zacarias é aquele que mora lá no alto, nas montanhas, né? Sem importância. E Zacarias, irmãos, numa tristeza, numa angústia, ele chorava: Senhor, nada acontece na minha vida, eu sou tão velho, a minha esposa Isabel já não tem possibilidade nenhuma de ser mãe, porque se ela já era uma criança, acabaria com a minha vergonha, porque ele se sentia envergonhado dentro de Israel, porque muitos sacerdotes velhos morriam sem ser escolhidos, irmã Olga. E o profeta, o sacerdote Zacarias, toda semana eles faziam o procedimento de sair das montanhas para ir até Jerusalém, ficar uma semana servindo ao Senhor. Isabel triste, Isabel angustiada, ficava em casa, não ia com ele. E naquela época existiam 4 paredes que separavam os judeus dos gentios. Falavam bem assim:
Gentil aqui, judeu entra, o judeu entrava. Aí tinha outra parede que falava bem assim, aqui mulher não entra, aqui é só homem. Quando fala homem, fala criança, tudo, mas tem que ser do sexo masculino. Entrava. Aí tinha a quarta parede onde falava bem assim, que somente sacerdote. Vai pegando o mistério, aleluia. Quando Zacarias chega ali, que ele era um sacerdote, a multidão está lá adorando. Será que vai ser o escolhido? Será que vai ser o escolhido? Oh, glória a Deus, Deus é fiel. Deus é bom, aleluia. Venha o diabo, aleluia. Quando a resposta chega, Zacarias está lá, oh Jesus, eu estou aqui fazendo as coisas que há muitos anos eu faço. Eu repito há muitos e muitos anos essa oração, mas com pouca força eu continuo orando. Eu falo para você, viver uma geração onde tem remanescente. O verdadeiro remanescente do Senhor não para de orar. Você pode ter feito a pior situação da sua vida, mas se você é remanescente, você ainda prostra e adora o nome do Senhor. Oh, glória! Zacarias é escolhido. E sabe o que acontece? Oh, glória a Deus, aleluia. Zacarias, a multidão, quem foi o escolhido? Aí sai de lá. Foi Zacarias. A multidão, é impossível. Zacarias? Aquele que ninguém dá nada por ele? Aquele que ainda teve nem filho? É improvável, aleluia. Eu falo para vocês, igreja. Eu falo para você, o mundo, o povo lá fora, para achar que você não é nada. Nós recebemos Deus que para ele você é tudo, aleluia. E eles vão ter que ver o papelzinho. A Caroline foi escolhida do Senhor. A Luciana foi escolhida do Senhor. A Valdirene foi escolhida do Senhor. A irmã Rosa, a irmã Ana, o Gaspar, todos são escolhidos. Sabe por quê? Porque aquele que quer te abençoar não precisa de você ter um endereço em Jerusalém. Pode ser irmã lá das montanhas, aleluia. Oh Deus! Aí a multidão falava bem assim, é o Zacarias. É o Zacarias. Não, eu não quero saber se ele é provar. Pega aqui, passa o papel, vai passando. A multidão tem que saber que foi Zacarias. Agora Jerusalém engole. Aí quando Zacarias chega lá, o anjo Gabriel aparece para ele e fala, Zacarias, eis que a tua mulher vai ter um filho, cujo nome vai ser João Batista, aleluia. Não vai tocar em mulher, sabe por quê? Porque ele vai ser um menino cheio da graça, ele vai ser um menino cheio do Espírito Santo. Ele vai preparar o caminho para o povo rebelde. Ele vai preparar o caminho para quando o Filho de Deus chegar. Aqueles rebeldes vão estar com o coração quebrantado. Eu falo para você hoje, aquela igreja, tem muitas pessoas que olham assim e falam assim, a Caroline, aquela que mora ali, tem futuro não, isso aí não vai chegar em lugar nenhum. A Valdirene, Luciana, a filha do irmão Luciano, tem futuro não. Mas o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que capacita, ele é o Deus que derrama sobre nós o sobrenatural. E eu falo para vocês essa noite, aquele que criticou, aquele que duvidou daquilo que Deus vai fazer, irmão Caroline, Valdirene, Deus vai fazer. E muitos que viram vocês em da cidade vai falar, essa é a Caroline? Essa é a Valdirene? Menino, ciclo de oração, adorando o nome do Senhor. Esse Deus, ele salva através do teu testemunho, através do seu. Essa casa vai encher. Essa casa vai encher. Porque o crente, ele veio de testemunho. O Jesus Cristo que eu sirvo é o mesmo que você serve. E a mão dele não está imbuída para que não opere milagre. Eu costumo falar assim, que o sol, irmã Olga, ele nasceu para todos, não nasceu, igreja? Mas para habitar na sombra do onipotente, é somente para aquele que tomou a decisão de descer
do Altíssimo, aleluia. Oh, glória! O crente, para ter vitória, ele tem que ter renúncia. Sabe por que existe muito crente miserável dentro das igrejas? Crente que vive na miséria. Crente que não tem nada. Trabalha, não passa daquilo ali. Porque é um crente que é o crente da decisão. Você sabe quem é o crente da decisão? É aquele que não sabe se bebe água suja ou se bebe água limpa. O Espírito Santo de Deus não é bagunça, igreja. O Espírito Santo de Deus, ele habita em templo limpo. As pessoas falam assim: eu não vou para a igreja porque nós é a igreja. Quem falou que nós é a igreja? Eu abro na Bíblia. Por isso que eu gosto de estudar a Bíblia. O apóstolo Paulo fala que nós é o quê? Que nós é templo do Espírito Santo. Nós só passa, irmã Olga, ser igreja quando a senhora vem aqui, ajunta comigo, ajunta com a Caroline, ajunta com o pastor Luciano, nós se torna uma igreja. Quando a senhora está fora sozinha, a senhora é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí a pessoa fala assim: eu vou congregar na minha casa e Deus vai operar. Deus não vai operar nada, não. Deus não opera nada. Sabe por quê? Porque a igreja é um corpo, irmão. Irmã Rosa, a igreja é um corpo. Ó, aqui, vem aqui, irmã, fica aqui de pé. A igreja é um corpo. Cristo é o que, igreja? A cabeça. Vamos supor, a Caroline é o membro. Esse membro, a Caroline é o dedinho. Ela vai ser dissipada e vai sair fora do quê? Do corpo. Agora me fala, esse dedinho, pode sentar, esse dedinho fora do corpo, ele vai murchar, ele vai ficar magrinho, ele vai ficar assim, começar até a querer feder, né? E aí ele vai ficando, até quando estiver cheio de urubu em volta dele. Agora o corpo sobrevive seu dedo? Por isso que eu falo, irmãos, a pessoa tem que ter sabedoria, a pessoa tem que buscar, em vez de você ficar tempo no celular, alimenta o espírito, alimenta. Oh, glória! Porque existe o quê? Existe alma, existe carne e existe espírito. A minha alma vai habitar no qual estiver mais bem alimentado. Se eu alimentar a carne, a alma vai se esconder aonde, irmã Rosa? A carne é minha carne. Agora, se eu tiver o meu espírito alimentado, a minha alma vai esconder atrás do meu espírito. Essa é a palavra que eu deixo para a igreja hoje. Permanece. Porque eu sou a pequenininha da casa de Israel. Eu não estou aqui para me vangloriar. Eu gosto de estar aqui, sabe para quê, irmão? Para me aprender com a Caroline. Eu aprendo com a irmã Olga e com a Regina. Não é assim, não. Amém, irmã Olga. Eu quero aprender com a senhora. Então é gostoso. É gostoso ter comunhão, não é, irmã? E eu falo para vocês, irmãos. Aquele que permanecer de pé, fazendo um compromisso com o Senhor, ajudando o irmão Luciano. Eu não estou falando isso, irmão, porque está só eu e minha esposa, a Valdirene, eu estou falando aqui da boca de Deus, irmão. Aquele que fazer um compromisso com o Senhor permanecer, não estou falando aqui comigo, vai ter bênçãos do céu. Vai ter bênçãos do céu. O pessoal fala assim: procura uma igreja perto da sua casa. É errado. Sabe por quê? Você tem que pedir para a pessoa procurar a igreja perto da Bíblia. Muitos tempos são abridos e Deus fala: ai, Deus não. Nem toda igreja que fala Deus, eu estou nela. Aí é onde que mata a fé do ser humano. Vai para o lugar errado. Ouve o evangelho de qualquer maneira, o evangelho errado. O evangelho de porta aberta. Aonde é magoada, a pessoa nunca mais volta à casa do Senhor. Aleluia. Eu quero falar para os irmãos que se vocês permanecer firme na fé, Satanás não tem poder sobre a tua casa. Satanás não tem poder sobre o teu casamento. Satanás, ele pode até usar o cachorro, usar o papagaio, usar o teu vizinho, mas o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso.